Bom dia, professores. É um prazer imenso estarmos aqui com vocês, iniciando as ATPCs de linguagens da Diretoria de Ensino. Eu sou Luiz Cláudio, PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Médio, e hoje aqui comigo a PCNP Roberta de Arte. Tenham um bom dia a todos. Como o Luiz Cláudio falou, é um prazer tê-los novamente aqui conosco nesse momento formativo. E sendo a gente dar continuidade, né, às ATPCs que foram iniciadas em 2020, mas eu inicio, na realidade, agradecendo a cada um de vocês pelo empenho e pela dedicação, né, que tiveram no ano de 2020, pela participação conosco aqui nas ATPCs, pela maneira como foram receptivos. E eu espero que esse ano a gente possa se aproximar ainda mais. E o nosso intuito é auxiliar a gente estar aqui realmente juntos. Esse ano, nas nossas ATPCs, em alguns momentos, elas serão voltadas para a área, ou seja, nós iremos tratar aqui de assuntos pertinentes da área de linguagens como um todo. Em alguns outros, nós iremos tratar aí de questões relacionadas ao componente. Então, haverão momentos com os PCNPs de língua portuguesa, comigo, de arte, com a PCNP Gisele, de educação física, com a Silvia de inglês. Então, essa é uma dinâmica que nós iremos começar nesse ano. E essa nossa primeira TPC, então, nós iremos abordar aqui alguns temas gerais. Tudo bem? Dando continuidade, então. Isso mesmo, Roberta. Como a Roberta já comentou com vocês, esse ano, né, nós ainda estamos vivendo algumas consequências de tudo que nós passamos, né, o ano passado. Esperamos que esse ano seja mais leve, mas ao mesmo tempo de muita produtividade, muita aprendizagem para todo mundo, né? Então, nessa primeira TPC com vocês, né, com os professores aí da área de linguagens, nós vamos retomar alguns pontos, né, alguns aspectos que foram trabalhados, né, nas 2 semanas de planejamento e foram transmitidas lá pelo São Paulo, pelo Centro de Mídias, perdão, né, lá pela EFAP, e nós vamos trazer um pouco mais próximo ali da realidade das escolas, né, dessa atuação no nosso dia a dia. Então, nós vamos trabalhar com a questão do currículo paulista, nós vamos abordar aqui hoje a questão das habilidades essenciais, pensando que este ano, né, a recuperação e o aprofundamento da aprendizagem, ela é premissa para qualquer ação pedagógica aí dentro da escola. E como é que nós vamos organizar tudo isso, né? Então, nós vamos falar também a respeito do plano de aula, que também já foi comentado lá através das transmissões na semana de planejamento. Então, passando aí, nós temos os objetivos de hoje dessa nossa formação. Então, o primeiro, revisitar o currículo paulista, tendo como foco a recuperação e o aprofundamento da aprendizagem, né, que nós citamos aqui agora, apresentar a seleção de habilidades essenciais de todos os componentes curriculares da área de linguagens, assim como os materiais oficiais de apoio ao desenvolvimento das mesmas, né? Então, nós vamos ver ali essa seleção das habilidades essenciais que já veio da secretaria, muitos de vocês já estão trabalhando aí, né, no desenvolvimento das atividades com os alunos, e também, por último, olha lá, orientar os docentes quanto à elaboração dos planos de aula com base em modelo disponibilizado pela SEDUC e FAP, né? É muito importante essa questão dos registros, do acompanhamento da aprendizagem e o plano de aula, né? Ele vem ao encontro de tudo isso, né? Nós vamos sistematizar ali. Vocês já fazem, né? Tenho certeza disso, mas nós vamos procurar trabalhar um pouco mais, esmiuçar esse modelo que foi apresentado pela secretaria, sempre pensando em favorecer o nosso trabalho dentro de sala de aula, né? Facilitar ao máximo e apoiar aí vocês que estão, né, trabalhando com os alunos neste momento. Sim, muito bem colocado, Luiz. E para começar a nossa conversa de hoje, então, a gente traz aqui um trecho do Currículo Paulista que fala aí da equidade. Ele traz o seguinte para nós: o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem considerar a necessidade de superação das desigualdades educacionais. Para essa superação, é necessário que o planejamento mantenha claro foco na equidade,
o que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Isso está lá na página 26 do Currículo Paulista. Então, aqui ele traz para a gente, o próprio currículo já fundamenta, né, o nosso trabalho nessa superação dessas desigualdades educacionais. O que vem a ser isso? Não é oferecer a mesma coisa, o mesmo item para todos os alunos, mas de acordo com a necessidade de cada um deles. Então, por isso, esse conceito de equidade é justamente isso, é você poder oferecer mais para quem precisa, né? Então, de alguma maneira, esse trabalho nosso com as habilidades essenciais, ele vem, na realidade, nessa busca dessa equidade. Então, conhecer o meu aluno é fundamental para que eu possa pensar ali, fazer um planejamento de uma aula, de uma atividade específica para esse aluno. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí ao longo da nossa TPC de hoje, né, Luiz? Isso mesmo, Roberto. Essa questão da equidade, ainda mais nesse momento de recuperação, né, que a gente tem ali uma diversidade muito grande de saberes, né? Tem aluno que participou das atividades no ano passado, né? Mas tem alunos que não participou, né? Houveram alunos que não participaram, perdão. Então, eu acho que essa vai ser essa questão da equidade, ela precisa ser levada em consideração e aparece em evidência nesse momento, né? Inclusive, né, Luiz, até isso nós podemos perceber quando a escola fez também a divisão, na realidade, o revezamento dos alunos. Muitas escolas optaram ali, então, por colocar ali no presencial, fazer um agrupamento produtivo, pensando também naquele aluno que não conseguiu estar tão próximo à escola no ano passado, né? Então, assim, a gente Exatamente. percebe que essa premissa ela está intrínseca aí na escola e já desde ali do planejamento a gente já consegue perceber esse trabalho voltado para a equidade. Desculpa, Luiz. Imagina, com certeza, Roberto, é isso mesmo, né? Então, aqui, né, esse esquema é para, mais uma vez, reforçar isso que nós estamos falando aqui com vocês, né, essa ideia mesmo. Então, eu tenho que pensar ali, né, que nós, enquanto professores, nós precisamos ali, neste momento, mais do que tudo, né, conhecer ali qual é a potencialidade, né, tudo que o currículo traz, né, o currículo ele é bastante amplo, e em contrapartida, né, eu preciso também conhecer o meu aluno. E através dessa sondagem, enfim, desse trabalho inicial ali com ele, eu vou detectar qual é o dificultador. Muitas vezes eu tenho aí, né, um dificultador para cada realidade, para cada aluno, mas aí pensar nessa questão do planejamento, não é personalizado ali, individualizado, né? Porque então eu preciso conhecer o currículo, conhecer o meu aluno, ter consciência desse dificultador de cada um, mas eu preciso o quê? Pensar uma resposta educativa. Então, ou seja, garantir que meu aluno tenha acesso ao currículo, né? Então, garantir que todos os alunos ali, né, tenham acesso ao currículo. Isso é muito importante e está totalmente ligado com essa questão da equidade, não é, Roberta? Sim, Luiz, sim. E aqui, tratando dessa questão da equidade, a gente traz também um trecho que fala sobre as habilidades essenciais, né? Então, traz aqui o seguinte: o currículo paulista considera a educação integral como a base da formação dos estudantes. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando, as competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Então, Isso, assim, Roberta. aqui retoma, né, Luiz Cláudio, a questão do desenvolvimento integral do meu aluno. E para esse desenvolvimento em todos os aspectos, é extremamente importante a gente considerar as habilidades essenciais, tanto cognitivas quanto também socioemocionais. E o objetivo ao longo aí de 2021 será o foco nessas essenciais, ou seja, que a gente consiga garantir ao menos o mínimo para que o meu aluno possa se desenvolver, para que ele possa atuar aí na sociedade de uma maneira muito mais integral, ou seja, que ele consiga se comunicar e se desenvolver nos diferentes cenários que a gente tem na vida atual. Ou Isso, seja, para que isso aconteça,
né, Luiz, o nosso ensino também tem que ser contextualizado. Então, tem que pensar nesse essencial, como eu vou trabalhar essa habilidade essencial, mas pensando no meu aluno, no desenvolvimento dele lá fora. Como que ele vai conseguir aplicar isso que a gente irá trabalhar num contexto real, né? Pode falar, Luiz. Isso, sempre tem que fazer sentido, né? E essa questão, assim, né, de nós iniciarmos essa conversa aqui hoje, né, pontuando alguns trechos aí do currículo, é porque, logicamente, que já desde o ano passado existiu, aliás, sempre houve, né, mas estou dizendo do ano passado porque a gente está trabalhando, né, 2020, 2021, que são o foco dessas habilidades essenciais, mas sempre houve um trabalho de recuperação na escola, né? Isso aí sempre esteve presente no nosso dia a dia. Mas também é uma oportunidade agora da gente conhecer um pouco mais também o currículo, né? E perceber que o currículo ele já foi mesmo elaborado, ele foi pensado nessa questão, né? De abarcar aí todos os alunos e sempre pensando, né? Nessa questão da contextualização mesmo, né? Da educação integral. Eu vou precisar formar meu aluno, ali, logicamente, dentro da escola, mas que ele consiga utilizar tudo isso que ele aprende ali dentro da escola, né, aplicando de uma maneira positiva, né, e atuante fora da escola também, né, na vida em sociedade. Sim, e nós vamos perceber aqui, ao longo dessa conversa, que todos os materiais que foram produzidos pela SEDUC para 2021, ele traz como base ali o desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Então, assim, trabalhando justamente esse contexto, né, que nós temos, ou seja, infelizmente, no ano passado, nós sabemos que muitos alunos ficaram em defasagem. Então, para conseguir superar tudo isso, os materiais foram pautados no desenvolvimento dessas habilidades essenciais, né, Luiz? Isso mesmo. E aí, né, Roberta, vocês estão aí, podem participar conosco no chat, né? Nós estamos atentos aí. Gostaríamos de saber se vocês já estão utilizando esse material, com certeza já estudaram lá no planejamento. Sim. E Difícil o início, né, para a gente começar a trabalhar mesmo dentro desse novo contexto esse ano, com esse retorno presencial das aulas, mas também com algumas atividades lá, né, através do centro de mídias, de maneira remota. Então, vocês podem ir colocando aí para nós as experiências de vocês. E só relembrando, antes da gente prosseguir aqui no tema, Roberta, é que todo esse material, ele já foi disponibilizado para vocês, existe um link lá na pauta dessa nossa formação de hoje, com todos esses materiais, né? Mas depois dessa formação, nós enviaremos novamente o link para todos os coordenadores aí, para que eles possam para que eles façam a disponibilização desse material para vocês aí, para que vocês utilizem da melhor maneira possível. sim, sim. E perfeito, Luiz, obrigada. E dentro dessa seleção de habilidades essenciais, né, foram elencadas pela SEDUC, então disponibilizaram para nós lá no site da IFAP essas habilidades. Então a gente trouxe aqui só um recorte, na realidade, né, dentro da nossa área. Então as habilidades essenciais lá de língua portuguesa, de arte, de língua inglesa e também de educação física. Então, assim, nós temos todas as habilidades, obviamente, foram extraídas do próprio currículo, então foram elencadas como essenciais para que a gente possa desenvolvê-las aí ao longo desse ano. Também, né, então aqui a gente tem lá o site, a gente colocou aqui, né, Luiz, o link, Isso, são esses materiais, mas que também, esse link também se encontra na pauta, né, como o Luiz Cláudio comentou com vocês. Na sequência, nós temos aqui uma alteração no material. Com a homologação, então, do currículo paulista, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, para isso, houve, então, essa homologação no outro ano, e para esse ano de 2021, tudo isso foi posto, então, dentro do material chamado Currículo em Ação. Então, da primeira série dos anos iniciais até a primeira série do ensino médio, nós iremos trabalhar aí com currículo em ação, que segundo a SEDUC, será entregue nas escolas aí o mais rápido possível. Então, até isso tudo passa a ser integrado dentro dessa coleção. Porém, a segunda série e a terceira série do ensino médio continua com o material São Paulo Faz Escola.
Por que a segunda e terceiro continua? Porque, assim, a partir desse ano nós começamos a implementação do novo ensino médio. Começa, então, a partir do primeiro ano, primeira série, desculpa, do ensino médio. Então, por isso que o material do primeiro ano será dentro do currículo em ação e da segunda e terceira série continua sendo o São Paulo Faz Escola. Porém, a partir de 2022, o novo ensino médio também será implementado na segunda série e, consequentemente, lá em 2023, o da terceira série. Mas todo esse material também está muito voltado ali para a integração, né, Luiz, das áreas. A gente Isso vai um mesmo, pouquinho mais Roberta. sobre isso. Eu só queria ressaltar, perdão, né? Eu só queria ressaltar em tudo isso que você está comentando aí com os professores, né? Que embora às vezes haja algum atraso na entrega desse material impresso, eles já estão disponíveis lá também no site do Currículo Paulista. Daqui a pouco nós vamos deixar o link aqui para vocês também nos slides, mas já tem lá no material. E é sempre muito importante, né, que os professores, nós professores aí, nos apropriemos do caderno do professor, né? Porque ele ali, todos esse material, ele tem a versão do aluno, mas também tem o caderno do professor. Porque ali ele dá os direcionamentos, procedimentos, né, para a realização de cada uma das atividades, porque elas foram pensadas com foco na recuperação, também no aprofundamento, logicamente, né, nas aulas aí regulares, mas é sempre muito importante que o professor conheça esse material, né, se aproprie desse material, justamente para saber qual é o potencial, né, disso que ele pode trabalhar ali com os alunos, mas também na questão de porventura, fazer uma adaptação, né? Então, eu preciso conhecer o material, quais são os procedimentos ali para desenvolver cada uma das atividades, para que depois eu possa fazer uma adequação que atinja os objetivos ali que eu pretendo com determinados alunos, com determinados grupos. Então, é sempre muito importante esse olhar para o caderno do professor. Sim, perfeito. Isso. E aí, seguindo aqui, né, Roberta, na apresentação dos materiais, nós continuamos com o Aprender Sempre, né, que ele é um material que já vinha sido usado, né, do terceiro e quarto bimestre do ano passado, mas esse ano a gente já tem ele desde o primeiro bimestre, né, então ele continua, né, esse é um material específico para a recuperação, ele tem aí de todos os anos e séries, ele no caso de linguagens, é um material específico para a língua portuguesa, mas que dá ali para haver um planejamento em conjunto com os outros componentes, com as outras disciplinas da área, para desenvolver ali, para apoiar, né, o desenvolvimento desse material, porque na realidade as habilidades dele são as habilidades essenciais que a gente tanto diz aqui, né? Sim. E o interessante também do Aprender Sempre, Luiz, como você falou, ele começa agora bimestral. A partir do segundo semestre também terá para outra área, né, para ciências da natureza. E também as formações específicas para o desenvolvimento desse Aprender Sempre, elas continuam lá no EFAP. Então, assim, é todo um trabalho pensado justamente em dar um suporte a mais ali para o professor, para que ele possa adaptar, para que ele possa, de alguma maneira, assim, trazer isso para a sua realidade e desenvolver lá com o aluno, né? Isso. Então, lembrando, né, Roberto, que esse material aí, ele sempre é organizado em sequências de atividades, né? Então, só retomando também algumas formações que nós fizemos o ano passado, né, essa sequência de atividades, eu posso, né, fazer ali uma seleção, por exemplo, de quais exercícios, quais aulas eu vou trabalhar, né? Diferentemente de uma sequência didática, né? A sequência didática, ela tem um objetivo mais amplo, ela é totalmente estruturada, então se eu pular ali alguma etapa, algum exercício, eu vou quebrar esse objetivo. Agora, essa sequência de atividades, ela é mais simples, vamos dizer assim, né? Então, eu posso fazer uma adequação e uma seleção ali de acordo com aquilo que eu vou trabalhar, de acordo com as necessidades dos alunos. Então, mais uma vez, né, é sempre muito importante conhecer esse material, né, dar uma lida ali nas orientações, porque eu já tenho quais são os direcionamentos ali que o professor vai desenvolver com um aluno em sala de aula e assim por diante. Sim.
Isso, né? Então, dando prosseguimento aqui, né, Roberta? Nós achamos importante também resgatar essa tela, que também foi de uma TPC que nós trabalhamos o ano passado, mas que está muito contextualizada, né, com tudo que a gente vive atualmente. Então, nós começamos apresentando aí para vocês alguns tópicos lá do currículo e os materiais, né? Quais são os materiais, perdão, de apoio ao desenvolvimento ali do currículo. E a gente sabe, né, nós sabemos que o foco esse ano é a recuperação da aprendizagem, é esse trabalho com as habilidades que são essenciais, que são importantes aí, que são base para que os alunos possam avançar e assim por diante. Então, nesse contexto de recuperação, é sempre muito importante nós relembrarmos essa estrutura aí, né, como mostra a imagem para vocês, as habilidades do currículo, elas são estruturadas, né, de uma maneira espiral. Então, o que que acontece? As habilidades, elas são retomadas ao longo de cada ano e de cada série aí, né, mas com seu devido aprofundamento. Então, por exemplo, uma habilidade do sexto ano, ela pode ser recorrente lá no sétimo, né? Mas, logicamente, com um aprofundamento adequado ao ano e à série. Então, quando eu penso em recuperação, eu sempre preciso analisar qual é a habilidade ali, né? Por exemplo, se eu trabalho lá com ensino médio, né, pode ser que a habilidade essencial ali, para que o aluno tenha base para consolidar essa habilidade, eu preciso recuar o meu trabalho, né? Eu preciso ali rever, preencher algumas lacunas de algumas outras habilidades para que ele tenha condição, né, de trabalhar com essa habilidade que eu estou dizendo ali que é essencial. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de língua portuguesa que para mim fica mais fácil, né? E vocês podem transpor aí para os componentes, para as disciplinas de vocês. Mas se eu vou trabalhar com a inferência de informação, né, mas o meu aluno ele não sabe localizar, ele não sabe compreender, então o que, que vai acontecer? Primeiro eu vou ter que trabalhar com essas habilidades anteriores, que no material Aprender Sempre, elas são chamadas de habilidades suporte, para que aí ele tenha condição, né, de avançar e de consolidar essa habilidade que eu estou ali, que está listada naquele ano e naquela série como uma habilidade essencial, né? Então aqui eu tenho os grupos, né, que é justamente isso que eu acabei explicando já para vocês, né? Aliás, retomando, né? Então eu tenho lá sempre as habilidades, elas são divididas, organizadas aí dentro desses grupos, né? Então o grupo um, que são as habilidades mais básicas, o grupo 2, que são as habilidades ali de média complexidade, e o grupo 3, que são essas habilidades mais complexas. Então, é sempre muito importante que nós tenhamos esse olhar apurado, mais refinado para essas habilidades, para que justamente a gente perceba, né, que muitas vezes eu preciso, né, oportunizar condição para que meu aluno ele tenha uma base para que depois eu trabalhe aquela habilidade que é tida ali como essencial. Em linhas gerais, muitas vezes eu preciso recuar para poder avançar, não é, Roberto? Isso mesmo, Luiz, muito bem pontuado, né? Isso. E é muito importante a gente ter também a clareza disso, pensando sempre, que você pontuou, na especificidade do meu aluno, né? E a gente vai pensar aqui um pouquinho também como organizar tudo isso dentro lá do nosso trabalho, como articular tudo isso que nós estamos conversando na parte prática que será lá dentro do nosso plano de aula. E dando sequência aqui, então, todos esses materiais, né, vocês encontram lá no site da EFAP, já está disponível. Também tem um link lá na nossa pauta, né, que nós disponibilizamos aos coordenadores, e daqui a pouco também a gente coloca aqui no chat para vocês. Então, assim, está previsto para que seja entregue em todas as escolas material impresso, físico, tanto para o professor como para o aluno. Mas, de antemão, a gente já tem isso disponibilizado para que a gente possa aí, se apropriar e já começar a construção ali do nosso trabalho. Tudo bem? Posso dar continuidade, Luiz? Pode sim, Roberta, perfeito. Bem, aqui então, como tudo isso se articula dentro da nossa área, da área de linguagens, né? O que o Currículo Paulista nos traz sobre isso?
E é muito importante a gente ter em mente que já há um tempo, né, trabalha-se muito, todo o currículo é articulado ali dentro da área, ou seja, traz uma interação entre as diversas disciplinas, ou seja, muitas vezes a habilidade que será desenvolvida em língua portuguesa, o professor de arte também está trabalhando, talvez, obviamente, com uma metodologia diferente, mas ele também consegue trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade. Então, que traz essa interação, né, ali das disciplinas. E qual é o objetivo dessa interação? É fazer com que o nosso aluno consiga se expressar de maneira autônoma, né, ali no cotidiano dele, ou seja, das diversas formas possíveis. Então, por isso que a gente, dentro de cada uma das nossas áreas, perdão, de cada dentro da nossa disciplina, a gente trabalha o desenvolvimento dessas linguagens, pensando sempre nesse desenvolvimento do aluno, que acaba retomando, né, Luiz, aquilo que a gente comentou lá do desenvolvimento integral ali desse aluno. Então, o objetivo maior dessa interação dentro das disciplinas é que a gente consiga organizar para que isso chegue da melhor forma ali para o nosso aluno, para que ele consiga compreender isso de uma maneira muito mais ampla. Então, aqui, só para a gente formalizar, então traz aqui do currículo, olha lá. As linguagens são aqui entendidas como práticas que pressupõem a interação entre sujeitos socialmente situados, que atuam e se interrelacionam nos mais diversos campos da atividade humana. Essa interação entre sujeitos sociais se dá por meio das mais diversas linguagens e traduz um dado momento histórico, social e cultural, assim como valores estéticos, cognitivos, pragmáticos, morais e éticos constitutivos do sujeito e da sociedade em que ele vive. Então, assim, a gente acaba trabalhando de uma maneira que esse aluno ele consiga, a gente faz esse trabalho integral para que ele consiga realmente ali se expressar das mais diversas formas possíveis. Quer complementar algo, Luiz? É isso mesmo, Roberta, é justamente isso, né? Então, essa questão aí, e o material também traz essa possibilidade, né? Então, por exemplo, se eu for lá, né, no site do Currículo Paulista, como nós indicamos aí para vocês, eu tenho lá todas as habilidades essenciais, já desde o primeiro até o quarto bimestre, que foi uma seleção feita pela secretaria. Então, eu consigo, por exemplo, ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada em cada componente, né? O que permite essa conversa sadia, vamos dizer assim, né, entre os Uhum. componentes da área ali, né? Eu acho que isso também facilita, às vezes, o trabalho de todo mundo ali, e para o aluno é uma questão muito significativa, né? Porque aí ele começa a fazer as relações. Então, por exemplo, olha, o professor de língua portuguesa está falando sobre um determinado assunto, ou utilizou uma habilidade, por exemplo, de leitura, que o professor de arte, professor de língua inglesa, professor de educação física também pode se aproveitar aí dessa habilidade, logicamente, fazendo as adaptações aí necessárias para o seu componente, mas fazendo esse trabalho interdisciplinar, que é muito interessante e que, né, é bastante produtivo aí na escola, né? Acaba sendo ali, aproximando muito da realidade do aluno, né, Roberta? E ainda mais Sim, hoje em dia, né, com esse advento da tecnologia, essas múltiplas formas aí de linguagens, de expressão, né? Então é muito importante que haja essa integração ali também dentre não só entre a área de linguagens, mas hoje especificamente falando com vocês, mas dentre todas as áreas, pensando justamente naquilo que nós comentamos agora há pouco, da educação, da formação integral do aluno, né? Para que lá fora ele possa ser autônomo, ele possa se expressar de diversas maneiras, para que ele conheça outras culturas e outras formas, se reconheça e respeite isso. Então, isso é muito importante, essa questão de integração aí, né? E mais ainda nessa questão de recuperação, né? Então a gente tem que também aí, nós professores, né, termos esse olhar para o contexto que nós estamos, né, para a realidade que nós temos aí, qual é o potencial do material, o que, que nós podemos fazer, muitas vezes aí em conjunto com os professores dos sim, outros componentes, para que o trabalho seja significativo, né, e que seja prazeroso para todos aí. sim, Isso, excelente. Roberta. Perfeito. E os professores
já faz esse trabalho, né, interdisciplinar, mas principalmente em 2020 ficou muito nítido esse trabalho, e também dessa questão do aluno se expressar de diversas maneiras, devido ao grande material que nós percebemos, que muitos alunos começaram a se expressar ali por podcast, por vídeo, por mensagens, por gravações. Então, a gente conseguiu perceber também que houve até uma interação na maneira do aluno dar a resposta àquilo que o professor pediu, né? Então, assim, a gente percebeu que essas linguagens se misturaram muito ao longo de 2020. E eu tenho certeza que agora em 2021 esse trabalho conjunto ele continuará. Isso também, Luiz, fica muito claro também no currículo do ensino médio, principalmente lá no currículo em ação da, da primeira série do ensino médio, haverá um momento que os professores perceberão que assim, a mesma habilidade será desenvolvida por todos os componentes da área, mas é claro que dentro das suas especificidades. Então, assim, terá uma habilidade geral, mas cada um ali dentro do seu momento irá fazer o trabalho. Então, isso fica bem evidente nisso. E aqui, para dar continuidade, a gente vai pensar, então, como organizar isso tudo que nós conversamos, né, esse trabalho com as habilidades essenciais dentro da nossa área ali de linguagens, como colocar tudo isso em prática, como organizar, fazendo um planejamento sobre isso. Então, a gente passa aqui para a nossa próxima tela. Você dá continuidade, Luiz? Isso mesmo, Roberto. Então, nós fomos caminhando até aqui, né, com alguns pontos, trazendo alguns pontos do currículo que estão ligados a essa questão do foco da recuperação, estão trabalhando toda essa questão de como é que eu vou organizar aí, né, as atividades, o trabalho pedagógico, de modo a atingir as necessidades aí dos alunos e também, né, para que eu consiga aí promover avanço na aprendizagem de todos os alunos, né? De determinados contextos e assim por diante. Então, como é que nós podemos organizar tudo isso? Então, hoje nós vamos retomar com vocês o plano de aula. Nós vamos falar especificamente hoje sobre esse plano de aula, né? Inclusive, é um alinhamento nosso aqui da diretoria de ensino. Então, as ATPCs das outras áreas, né, essa semana também estão tratando isso com seus respectivos professores. Então, nós hoje vamos nos focar na importância desse documento, também não é novidade nenhuma, né? Todos os professores já fazem aí, planejar a aula é indispensável, então nós vamos tratar um pouco mais sobre esse instrumento, esse documento hoje. Pode passar, por gentileza, Roberta? Então, para a gente começar, né, dar continuidade aqui, mas começar a falar sobre esse tema, nós trouxemos aí para vocês uma citação, um trecho, na realidade, do professor José Carlos Libânio, né, de um artigo dele, que nós também deixamos disponível para vocês naquele link que tem os diversos documentos, né, isso, então é importante, talvez que depois, em outro momento aí, os professores consigam ler esse artigo, ele tem uma linguagem muito fácil, ele é bem pontual, bem objetivo, e eu acho que enriquece muito o nosso trabalho. E fica aí também uma sugestão para que os professores, coordenadores, em algum momento aí, nas suas ATPCs da escola, trabalhem esse tema aí de uma maneira mais detalhada aí com os professores, de acordo com a realidade de cada uma das escolas. Então, o professor diz o seguinte: o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, é justamente isso, né? Esse documento, além dele sistematizar ali, né, e de direcionar o trabalho do professor, planejamento, ele tem que ser um documento vivo, né? Ele não pode ser um documento estático aí, mas é um documento que, ao longo desse processo aí de ensino, de aprendizagem, conforme o professor for trabalhando com os alunos e, ao mesmo tempo, detectando ali quais são as suas necessidades, mas que esse documento também vá sofrendo algumas alterações ali,
né, para que ele consiga atingir o objetivo máximo, que é justamente ali, né, auxiliar, ajudar os alunos nesse avanço de aprendizagem, na consolidação das habilidades. Você quer complementar alguma coisa, Roberta? Tá excelente. Bem pontual isso que você comentou, e é interessante depois, assim, se possível, vocês lerem esse artigo, que eu acho interessante que ele comenta lá, né, que ele fala que o planejamento, principalmente ali o do plano de aula, ele traz a questão da coerência, né, que é essa relação entre a ideia que eu tive, o que eu planejo, e a prática. Então, quando a gente começa a montar ali esse plano de aula, a gente já começa a visualizar como tudo isso vai acontecer na prática. É claro que quando a gente está lá na sala de aula, muitas coisas, exatamente como a gente organizou, elas acabam não ocorrendo, porque é possível ter essas adequações. Então, é muito importante quando a gente também pensa um pouco nessas adversidades. Mas é uma prática que todos nós temos, né? O planejamento, ele é o ponto de partida para todas as ações pedagógicas que nós teremos aí na escola. Né? Bem, Isso posso aí, passar? Roberta, isso aí. Pode passar, por favor. Então, dando continuidade aqui, né, nós fizemos esse esquema justamente para ilustrar toda essa fala nossa aqui com vocês e para ajudar no raciocínio aí. Logicamente que, como nós dissemos aqui, nesse plano de aula, ele não é um documento novo, vocês já fazem isso aí na escola, cada escola tem o seu modelo aí de plano, né? Então, vamos pensar aqui em conjunto o que que nós podemos algumas vezes melhorar, o que que nós podemos modificar aí nos planos, com base, né, nesse modelo da secretaria, para que otimize todo o nosso trabalho aí. Bom, então nós pensamos no plano de aula, né, mas nós temos que voltar um pouco. Então, qual é o documento que ele norteia aí todo o trabalho pedagógico, né, pensando assim, quais são as competências, quais são as habilidades cognitivas e socioemocionais que eu preciso desenvolver ali para cada ano e série, e pensando também nas etapas aí, né, anos iniciais, anos finais do fundamental e o ensino médio. É o currículo paulista. Então, é esse documento que vai nortear ali, que vai me dar que é um documento amplo, mas que vai direcionar aquilo que eu preciso garantir ali em cada uma das séries e dos anos. Então, com base nesse currículo, que é o nosso currículo paulista aí, nós, professores, vamos planejar, né? Nós vamos fazer o plano de ensino, que é um documento que vocês já têm o hábito de fazer também, mas o plano de ensino, ele é o seguinte, né? Eu vou pensar no currículo paulista, como ele é muito amplo, então, dentro de cada contexto, de cada uma das 69 escolas que nós estamos falando aqui hoje, em 15 municípios, nós temos diversas realidades. Então, dentro desse mesmo contexto, o professor vai fazer ali ele vai fazer um panorama daquilo que ele precisa desenvolver, daquilo que é essencial ele desenvolver, né, ao longo do ano. Esse é o plano de ensino, que é um documento um pouco mais amplo. Então, aí, ó, nós colocamos, né, ele está no campo das ideias. Bom, então, ao longo do ano, né, eu acredito que eu vou trabalhar determinados assuntos que já estão lá previstos no currículo paulista, e com determinadas habilidades também. E aí depois, né? Aí no campo das ações, então, da prática ali, eu tenho o plano de aula. Então esse plano de aula ele vai ser desenvolvido a curto prazo, né? Eu tenho que pensar que ele é menor do que o plano de ensino, por exemplo, como está mostrando aí no esquema, né? Um documento tá inserido dentro de outro, né? Mas ele vai ser ali a prática, né? Então, por exemplo, como é que eu vou desenvolver aquilo que eu pensei no plano de ensino na prática ali no meu dia a dia na sala de aula. E lembrando, né? A gente, né, nós colocamos aqui como plano de aula, mas não necessariamente eu preciso fazer um plano para cada uma das aulas, né? Por exemplo, dependendo da minha intenção, do material que eu estou utilizando, por exemplo, se eu pegar lá o material Aprender Sempre, né, que é o material de recuperação, eu tenho aí, dentro de uma aula, né, diversas atividades. Então, o que que acontece? Muitas vezes, um mesmo plano, ele vai abarcar ali 6 aulas, por exemplo. Não é, Roberta?
Sim, Luiz. Sim, a gente também irá olhar um pouquinho mais sobre isso nos próximos momentos, mas olhando aqui, né, esse esquema visual que nós colocamos, a gente consegue perceber o seguinte: o currículo paulista ele será desenvolvido ao longo da etapa de ensino do ensino básico, ou seja, desde os anos iniciais até a terceira série do ensino médio. Mas assim, são essas competências que serão desenvolvidas a longo prazo. O plano de ensino já traz ali naquela questão em cada um desses anos, o que, que a gente vai trabalhar. E o plano de aula me lembra muito a questão da habilidade, né? Ou seja, a habilidade é aquilo que eu vou desenvolver ali a curto prazo, para que a longo prazo eu consiga que o meu aluno tenha as competências desenvolvidas. Então, quando eu olho para esse esquema, eu penso muito isso. O currículo me lembra, então, a competência, que é algo que a gente vai desenvolver ao longo aí dos anos, né, que é a longo prazo, e o plano de aula, que eu já vou trabalhar muito mais ali no campo das ações, da habilidade que eu preciso, que eu quero que o meu aluno desenvolva aí a curto prazo, né, Luiz? Isso mesmo, Roberto. A gente, né, lembrando de um exemplo que nós demos o ano passado, né? Seria mais ou menos assim, Sim. um plano de ensino, né? Como você falou aí, né? Vai pensar nas Uhum. competências. Então, é o quebra-cabeça montado, né? E o plano de Sim. aula né, são cada uma das peças ali que são necessárias, importantes, para que depois eu tenha esse todo, né? Então, são as habilidades que vão levar até a competência. Isso mesmo. Perfeito. E aí, trazendo aqui mais específico dentro do plano de aula, né, que nós iremos conversar aqui, que é o que nós iremos abordar um pouco mais, nós trouxemos aqui um modelo, né, que foi apresentado na semana de planejamento, foi apresentado pela SEDUC. Então, com base nesse modelo, a gente traz aqui os elementos essenciais que a gente precisa ter nesse plano. Por mais que cada uma das escolas tenha o seu modelo, alguns elementos são fundamentais para que a gente possa ter ali uma visão de como isso vai acontecer, o que se pretende, qual é ali o processo. E também o plano de aula, né, Luiz? Ele irá ali auxiliar também o professor coordenador na organização do momento que ele for assistir uma aula, até mesmo ele saber exatamente o que será abordado, o que será desenvolvido em certo tempo, em certo período, né? Então, dentro desses elementos essenciais, a gente traz aqui então, né, a identificação, ou seja, o nome da escola, o nome do professor, o componente curricular, o bimestre, a turma. E aqui a questão da temporalidade é exatamente aquilo que o Luiz Cláudio comentou. Então, assim, eu pretendo desenvolver essa habilidade, eu pretendo trabalhar isso vou precisar de tantas aulas, que é a quantidade prevista. Então, vou fazer um plano para essa quantidade de aulas ali que eu pretendo. E o período, a data, né, a qual esse plano será propriamente desenvolvido. Bem, Isso aí mesmo, aqui nós Roberta. Só se você puder voltar, que é justamente voltei. essa ilustração, né? Isso. Nós colocamos aí, no caso aqui de língua portuguesa, né? Então, né, nós colocamos aqui o número de 6 aulas, por exemplo, que o professor vai gastar ali, gastar não, né? Ele vai investir, vamos dizer assim, para desenvolver essas atividades aí. Então, eu não preciso ter especificamente um plano para cada uma das Para aulas. cada um. Posso ter também, dependendo ali da minha intenção. Mas é que é muito difícil, por exemplo, né, nós conseguirmos iniciar e terminar um assunto ou que seja um desenvolvimento de uma habilidade em uma única aula, né? Então a gente sempre pensa nesse período, quanto tempo eu vou gastar, aliás, investir, né, para poder desenvolver essas habilidades aí com os estudantes, dependendo da sala também, da turma, né? Esse tempo pode variar com certeza. Sim, e é interessante isso que você comentou, porque, por exemplo, nem sempre o plano de aula, como eu organizo para a minha turma do nono ano, será igual para a minha turma do nono B. Em alguns momentos, dentro do próprio nono ano, quando eu estou elaborando esse plano de aula, eu já consigo lembrar dos alunos que eu percebo que tem uma dificuldade maior, que tem uma necessidade de aprendizagem maior do que o outro. Então, quando eu estou desenvolvendo esse plano, que eu já estou pensando ali nas atividades e como eu vou colocá-las em prática, eu também já começo a pensar nesse aluno, como eu vou desenvolver com ele. Então, assim, é interessante que quando a gente começa a elaborar esse plano, a gente começa a ter ali, visualizar, né, o que a gente pretende ali ao longo dessas aulas. Tudo bem? A gente pode passar para o próximo, Luiz? Pode sim, Roberta, vamos lá.
Ok. Bem, aqui nós temos, então, os objetivos da aprendizagem. E dentro da nossa área, a gente tem algumas alterações em relação a essa parte aqui do campo de atuação. Por exemplo, lá em língua portuguesa, ele traz como campo de atuação. Na área de arte, ele traz como linguagem, ou seja, vai trabalhar a linguagem ou música, dança, artes visuais e teatro. E dentro, no caso de arte, cada bimestre é um campo específico. Já em língua inglesa e educação física, no material aparece comunidade temática. Então, vai depender aí do seu campo, vai depender, na verdade, da sua disciplina, para você poder colocar ali no seu plano de aula, tudo bem? E aqui, então, é importante a gente colocar nesses objetivos qual é o campo de atuação, né? Ou seja, qual a linguagem que eu vou trabalhar, qual será a unidade temática que eu vou desenvolver ali ao longo dessas aulas. Na sequência, o código da habilidade a ser trabalhado. Lembrando que todo esse material, todas essas habilidades a gente tem disponíveis, né? Lá no nosso currículo paulista, e também, depois a gente vai comentar um pouquinho, né, Luiz? Também ali Isso. no centro de mídias. Então, Roberta, coloca. como nós apresentamos lá no início, né, só para ressaltar para os professores, que assim, campo de atuação, código da habilidade trabalhada, enfim, tudo isso, né, quando vocês acessam lá o site do Currículo Paulista, que eu tenho aquela listagem das habilidades essenciais, elas já estão divididas nesse formato, né? Então, fazer Sim, esse plano também não deixa de ser um momento de estudo do próprio currículo, né? Logicamente que o documento é novo, né? Ainda mais do ensino médio, mas é a prática aí, né, que vai me levar a aprender, enfim, e a ficar, assim, vamos dizer, a conhecer um pouco melhor esse documento, né? Então, sim. todos esses campos, tudo isso que a gente está colocando aqui, que foi apresentado também naquela semana de planejamento, todos esses itens, perdão, constam lá naquela lista dentro do currículo paulista. Então, fica fácil para que os professores aí, para que nós possamos preencher esse, esse plano. Fácil não, né? Mais simples. Mais prático. No ensino médio, né, Luiz Cláudio, pelo menos da segunda e da terceira série do ensino médio, muitas vezes não aparece o código da habilidade, né? Aparece só o nome da habilidade. Então, aí, nesse caso, não tem problema, a gente não coloca. Mas, por enquanto ainda não há essa implementação do novo ensino médio nessas duas séries, as habilidades que são trabalhadas são ainda do currículo anterior, que ainda é vigente para essas duas turmas. Bem, e aí, então, na sequência, a descrição da habilidade, né? Ou seja, o que nós iremos trabalhar propriamente, o que a gente pretende desenvolver aí ao longo dessas aulas que nós elencamos ali no campo anterior. E além dessa descrição da habilidade, nós temos também já descrito lá no currículo paulista o objeto de conhecimento, ou seja, né, que é o conteúdo que a gente vai desenvolver. Ou seja, por meio deste conteúdo, eu vou desenvolver a habilidade que eu descrevi ali em cima. Então, assim, isso obviamente muda de acordo com a habilidade, muda, obviamente, de acordo com a disciplina que será trabalhada. Quer complementar alguma coisa, Luiz? Pode passar? Não, é isso mesmo, Roberta. Pode prosseguir, né? É sempre importante só ressaltar aqui com os professores que nós estamos utilizando aqui esse modelo que foi apresentado lá no planejamento. Nós sabemos, né, que cada unidade escolar aí, né, vocês conversam com os coordenadores de vocês, existe um modelo de plano de aula, enfim, né? O que é importante de tudo isso, né, é que neste plano, neste documento que vocês fazem aí na escola, que pelo menos contemplem, né, esses itens que são o mínimo, né, que é o mínimo na realidade, que precisa ali para que este plano seja um documento funcional, né, que vai ali servir para, por exemplo, para que o professor retome, para que ele perceba qual foi o percurso ali que ele, né, que ele planejou, da forma como ele trabalhou com esses alunos, para que também possa ser modificado, para que possa ser melhorado aí ao longo desse processo. Sim, sim. Aí na sequência a gente tem um objetivo, que aqui a gente colocou até uma referência assim, para que ser trabalhado?
Ou seja, eu quero trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade para quê? O que, que eu quero, o que, que eu espero ali, que ao final dessas aulas o meu aluno possa ter atingido, ter desenvolvido. Qual é o meu objetivo? Então, aqui tem lá até um exemplo, né? Como se trata de um plano de língua Isso, portuguesa. Pode isso. falar, Luiz. Não, era isso mesmo que eu ia comentar. Por exemplo, né, no material Aprender Sempre, que é o de língua portuguesa, em cada uma das aulas, né, lá no caderno do professor quanto no do aluno, existe lá, por exemplo, aula um da sequência um, existe um quadro lá, né, com os objetivos daquela aula. Então, também facilita o professor na elaboração ali desse documento. Logicamente, pensando que muitas vezes, dependendo da forma como o professor vai desenvolver isso com os alunos, que esse objetivo ele pode ser alterado, né, ele pode ser modificado para que seja condizente ali com o trabalho, com os alunos que ele, né, com o público ali que ele está desenvolvendo a atividade. Sim, sim. E tudo isso também está muito pautado, né? É na intencionalidade ali do professor. Qual é a intenção que ele tem, como ele vai, o que ele pretende desenvolver, então ele acaba transpondo ali para o plano de aula. Aí na sequência a gente tem a metodologia, que é como será trabalhado, ou seja, como que eu vou desenvolver essa habilidade, como que eu vou colocar tudo isso em prática. Então, assim, aqui tem algumas sugestões, né? E lembrando como a gente está nesse trabalho, nesse contexto que nós temos, os alunos do ensino híbrido, ou seja, alguns momentos eles estão conosco na escola, em outros eles estão em casa acompanhando as aulas pelos centros de mídias. Muitas vezes, a metodologia que eu vou utilizar, vou pensar ali em potencializar essa habilidade quando estiver com ele no presencial. E quando ele estiver na casa dele, eu posso ali, né, solicitar algumas atividades, ou atividade para casa, ou pesquisa, ou algo assim. Então, isso também tem que ser considerado no momento que eu vou planejar essa aula, nessa metodologia que eu vou usar. Nesse caso, acaba sendo como uma aula invertida, né? Então, aqui eu coloco como eu vou trabalhar isso. Aqui tem alguns exemplos, né? Resolução de atividades, estudo de texto, elaboração de mapas, elaboração de exposições, seminários, ou seja, como eu pretendo, como o professor pretende desenvolver, então, todo esse trabalho. Aí aqui, na sequência, nós temos os recursos a serem utilizados. Com o que será trabalhado, né? O que eu vou precisar para poder desenvolver tudo isso? Quais são os materiais, os recursos que eu preciso? Então, aqui tem um exemplo, né, do caderno, do volume 1 Aprender Sempre, slides, vídeos e aulas disponibilizados pelos centros de mídias. No caso, o pessoal de arte vai precisar de algum outro material específico, será necessário também a internet. Então, todos os recursos que a gente precisa ter para que a gente consiga desenvolver todo esse nosso plano. E aqui, né, acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Ou seja, está marcadinho lá. Qual o resultado da aprendizagem? Ou seja, aqui é aquele momento em que eu coloco como que eu vou avaliar todo esse processo do meu aluno. Como que eu vou observar se o meu aluno conseguiu ou não, ou o que ele conseguiu desenvolver da habilidade que foi trabalhada. Porque muitas vezes também, dependendo da habilidade, o aluno ele consegue desenvolver até certo ponto, ou seja, depois você precisa fazer ali um aprofundamento. Então, aqui é muito importante o professor, toda vez que ele pensa, ele elabora a aula dele, ele já tem que pensar também como ele vai avaliar isso. E lembrando, quando a gente falou do conceito de equidade, que nos remete à ideia de adaptação também curricular, quando eu penso nessa aula, quando eu penso naquele meu aluno, que eu sei que ele necessita de uma adaptação, eu também já vou pensar nessa avaliação da aprendizagem de uma forma adaptada, não vou poder avaliá-lo da mesma forma como todos. Mas aqui é muito interessante, principalmente na nossa área, a gente fazer essa avaliação também do percurso do meu aluno, né? Observar como ele se desenvolveu mediante aquilo que foi proposto, e não só propriamente, claro que assim depende da intencionalidade do professor, não só propriamente ali no produto final. Então, assim, aqui é um campo que a gente coloca, inclusive até no próprio material, né, Luiz Cláudio, lá do currículo em ação, ele também traz algumas sugestões ali de avaliação da aprendizagem. Quer comentar, Luiz? Não, só quero, né, aliás, retomar
aquele trecho que nós comentamos no início da formação do professor Uhum. José Carlos Libânio, né? Se vocês voltarem, né, e lerem lá o texto, vocês vão observar que ele justamente defende também essa questão, não é? Que é o que a Roberta disse, que está elencado justamente com o nosso currículo, que a avaliação ela vai precisar ser ali, não vai existir um momento específico para avaliação, né? A avaliação ela é processual aí. Então, eu vou observando, né, esse percurso, né, inclusive já, né, pensando no seguinte, esse plano eu avaliei dessa maneira, como é que os meus alunos ali se saíram, e aí isso vai ser também um indicador para que eu direcione, para que eu pense no meu próximo plano de aula, né? Como é que eu vou desenvolver? Será que eu vou ter que, às vezes, voltar em alguma habilidade, fazer uma retomada ali com eles. Então, isso é sempre muito importante. Como a Roberta disse também, né? Eu ter ali vários instrumentos, né, para que eu possa fazer essa avaliação. Né? Não vou fazer um dia de avaliação. Não que isso não possa ser feito, né? Mas eu preciso ali também avaliar o processo e ter esse campo de acompanhamento, de avaliação da aprendizagem ali, é justamente eu já ter essa certeza, né? Onde é que, o ponto que eu estou e onde é que eu quero chegar, né? Então, dentro desse percurso, dentro dessa minha aula que eu vou desenvolver ali com os meus alunos, né? Após isso, eu espero que eles sejam autônomos, né? Eu espero que eles consigam consolidar o que, por exemplo, que eles vão conseguir fazer quando eles consolidam uma determinada habilidade, né? Então, quando nós pensamos dessa maneira, quando nós linkamos e estruturamos o nosso trabalho dentro desse contexto, o nosso trabalho se torna muito mais fácil, né, ali para planejar essas aulas, para conhecer os materiais, e se torna muito mais significativo para os alunos também. Sim, e também, né, Luiz, quando nessa avaliação dessa aprendizagem, ao longo dela, eu já consigo perceber também, eu já consigo pensar e estruturar a recuperação que eu vou precisar fazer com alguns. Então, já consigo perceber, detectar ali ao longo dessa avaliação quais são os alunos que, de repente, preciso ter um outro enfoque, já pensar como que eu vou conseguir direcionar para ele essa recuperação. Então, é um processo muito importante, porque, assim, a partir dali também já te dá indícios, né, como você comentou, para o meu próximo plano de aula, para as minhas próximas ações, né? E aí até mesmo, então, também é um instrumento interessante para que o professor, como você comentou, possa analisar o seu próprio percurso também. Bem, a gente sabe Roberta, que... antes de Oi? prosseguir, só Claro. relembrar aos professores o seguinte, que naquele link que nós encaminhamos, existe lá, né, um modelo, nós preenchemos, nós os PCNPs aqui de linguagens, nós preenchemos dentro desse modelo um plano de aula para cada disciplina, né? Nós estamos trazendo o exemplo aqui de língua portuguesa nos slides, porque por conta do tempo também não daria, né, tempo aí de visitar cada um dos planos, mas a estrutura é a mesma, né? Lógico que vai mudar ali, são alguns pontos que são específicos de cada um dos componentes. Mas lá no link que foi encaminhado para vocês dos materiais, eu tenho lá modelos de plano, aí eu tenho de língua portuguesa, tenho de arte, de língua inglesa e de educação física, né? Como um apoio aí, um pontapé aí para que vocês depois possam, né, pensar melhor e fazer uma readequação aí de acordo com a realidade de cada escola, só para Sim, apoiar ainda mais vocês dentro desse processo. sim. E dentro desse contexto que nós estamos, né, em que nós temos alguns momentos os alunos conosco presencialmente, em outros momentos eles estão acompanhando as aulas do Centro de Mídias, nós achamos importante trazer aqui para vocês o seguinte: dentro aqui do Centro de Mídias, do site do Centro de Mídias, nós temos lá a programação. E na programação do aluno, eu já consigo ver quais serão as habilidades que serão desenvolvidas pelos professores do Centro de Mídias. Então, a partir dessa programação, eu consigo saber qual é essa habilidade e eu consigo planejar também ali a minha aula para quando o meu aluno estiver comigo no presencial. E uma das formas de ter uma ideia de como será desenvolvido isso
nós temos lá o repositório. Então, assim, dentro do repositório, a gente consegue ter acesso à aula que será ou já foi desenvolvida e os materiais que foram utilizados. Então, também é uma forma da gente conseguir estruturar, organizar e planejar ali a nossa aula, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês o acesso, como eu faço para acessar esse centro de mídia. Nós sabemos que isso já foi dito no planejamento, foi dito também aqui pela escola, e a gente quis trazer aqui para retomar, para enfatizar ainda mais a necessidade e a importância de acompanhar esse repositório. Então, lá no site, eu vou em repositório. Quando eu entro em repositório, aparece para nós aqui essa tela, o qual a gente aqui ampliou, e como que eu vou selecionar, o que eu quero olhar aqui nesse repositório. Eu posso selecionar aqui o tipo de ensino, se é anos finais, anos iniciais, EJA, ou seja, eu coloco aqui o tipo de ensino que eu quero, a série, o ano, a data que a aula foi realizada ou será realizada, e posso selecionar também por componente curricular, além do assunto específico que eu quero procurar, ou seja, eu quero uma aula que fale sobre um determinado assunto, eu posso colocar aqui. E também da habilidade. Nossa, Roberto, mas eu preciso, todas as vezes que eu entrar no repositório, eu preciso colocar tudo isso? Não necessariamente. De repente, você sabe que terá uma aula de arte um dia tal, você pode colocar só a data. Ou então, olha, eu quero ver quais aulas, o que eu tenho disponível no centro de mídias relacionado a tal habilidade. E aqui também, né, Luiz, nós temos também todos os vídeos relacionados às formações. Então, assim, nossa, foi dito tal coisa na TPC, preciso retomar, quero aprofundar, eu posso vir aqui. Então, depois que eu faço essa seleção, eu clico lá em pesquisar, que aí na sequência irá aparecer, então, todas as mídias que estão disponíveis ali para aquilo que você pediu relacionado ao que você colocou ali na seleção. Aqui nós trouxemos, como exemplo, uma aula de arte, né, que está acontecendo hoje, né, não sei se já passou ou irá passar, mas é no dia de hoje, e aí quando eu clico play, eu tenho aqui, então, todos os dados sobre essa aula. Olha só, aqui, então, no caso, quando a gente fez essa pesquisa, ainda não havia acontecido a aula. Então, aparece aqui para a gente que o vídeo só estará disponível após a realização. Mas, ainda assim, nós já temos ali disponível o anexo, né? Ou melhor, os anexos, todos os materiais que foram utilizados para a preparação dessa aula. Então, quando eu olho esses anexos, eu tenho ali o PPT que o professor utilizou. Então, eu consigo ver qual foi a habilidade, qual foi a estratégia que ele utilizou, quais foram os materiais que ele utilizou ali para abordar. O que eu posso pensar? Bem, se o meu aluno ele assistiu essa aula no centro de mídias e semana que vem estará comigo, o que eu posso potencializar dessa aula? O que eu posso utilizar como uma retomada ou um aprofundamento na aula com ele aqui presencialmente? Ou o contrário, se primeiro meu aluno estará aqui comigo presencial e depois ele irá acompanhar a sala no centro de mídias, o que eu acho que é imprescindível e é fundamental eu elencar com ele aqui no presencial? Ou seja, enquanto estivermos nesse trabalho híbrido, a gente sempre irá pensar o seguinte: quando o aluno está comigo, o que eu posso potencializar? O que pode, principalmente na nossa disciplina, né, de arte, muitas coisas a gente só consegue desenvolver presencialmente ali com o aluno. Então, a ideia da gente acessar esse repositório, a gente ver um pouco do que será trabalhado, olhar essa habilidade e fazer essa transposição dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente acha necessário. Pensando também assim, sempre em potencializar a aprendizagem ali do meu aluno, né? Bem, quer complementar, Roberta, Luiz? nós já estamos caminhando para os minutinhos finais aqui, mas é só reforçar exatamente isso, né? Da importância, então, desse planejamento, desse plano de aula, estar sempre em consonância com tudo aquilo que é apresentado lá no centro de mídias, né? Então, não necessariamente que o professor precise acompanhar a aula, o vídeo, a aula, né? Mas é importante que o professor, né, que nós professores, estejamos sempre cientes de quais habilidades serão trabalhadas para que nós possamos alinhar o trabalho que vai ser feito, né,
presencial, ou, por exemplo, alguma coisa que eu vou encaminhar para o aluno para ele aprofundar nos dias que ele não está presencialmente na escola, mas está sempre alinhado, trabalhando as mesmas habilidades. Então, esse recurso do repositório, ele é sempre muito importante para que os professores possam aí, né, trabalhar em conjunto, né, e Sim. sempre de maneira alinhada. E fica uma Podemos sugestão, prosseguir? sim, sim. E fica uma sugestão também. No ano passado, muitos professores fizeram aulas, gravaram essas aulas. Então, de repente, a própria escola criar o seu repositório, né? Então, assim, também é uma forma da gente, do professor estar em contato com esse material, que produzir muitas vezes também disponibilizar isso para o aluno. Bem, vamos aqui, senão a gente passa do horário e o povo fica bravo conosco. Bem, na sequência, a gente traz aqui para vocês um, uma organização, uma síntese, na realidade, né, do material do currículo em ação. Então, aqui, o nosso objetivo, quando foi criada essa síntese, era propiciar para o professor uma visão ampla aqui de tudo que tem lá no material. Então, o que, que nós fizemos? Né? No caso aqui de arte, eu separei para vocês o seguinte: cada bimestre ele é voltado, pelo menos dos anos iniciais até o nono ano, para uma linguagem específica. Então, aqui, eu fui lá no currículo em ação, peguei, aqui é um exemplo do sexto ano, peguei o caderno do sexto ano e olhei o seguinte: qual é a situação de aprendizagem, né? Então, a situação de aprendizagem, quais são as habilidades que são desenvolvidas nessa situação de aprendizagem, e aqui eu também coloquei um destaque para a habilidade essencial. Quais são os objetos do conhecimento, ou seja, qual o conteúdo que eu vou trabalhar para desenvolver essa habilidade e a quantidade de atividades que o material sugere que seja desenvolvido. O que é interessante que em todo o material sempre uma sondagem, uma apreciação e uma ação expressiva, ou seja, levantamento de conhecimentos prévios, a gente repertoriar o aluno ali por meio da apreciação e a ação expressiva, que é o mão na massa, que é o trabalho ali realmente do aluno. Lembrando que no site da EFAP, para os anos iniciais, desculpa, nós não temos o material específico do currículo em ação. Porém, o ano passado foi disponibilizado do primeiro ao quinto ano para o professor, o material do professor, e aí eu acabei utilizando esse material como base, porque tem exatamente as mesmas habilidades que estão sendo elencadas lá como essenciais, as habilidades do currículo. Então, o professor pode utilizar esse material, que é do ano passado, para fazer o seu planejamento, para ter o seu trabalho aí ao longo do ano de 2021. Tudo bem? Posso continuar, Luiz? Pode sim, Roberto. Vamos lá. Então, dando continuidade, só lembrando, né, pessoal, esse é um material que nós desenvolvemos ali, lá no Núcleo Pedagógico, equipe de linguagens, estamos disponibilizando para vocês aí como um apoio, como um suporte. Não é nada mais que vocês tenham que fazer, mas sim para apoiar o trabalho de vocês aí na escola, para facilitar, né? Então, a Roberta explicou aí o material o material que eles produziram, e aí nós, da equipe de língua portuguesa, né, pensando na questão do material aprender sempre, que ele tem o foco ali na recuperação e no aprofundamento, então nós fizemos esse mapa, né, que na realidade é um consolidado, uma síntese mesmo, de tudo aquilo que tem em cada uma das sequências, né, do volume um, desde o sexto ano até a terceira série do ensino médio. Então, se você puder passar mais um, Roberta, por favor. Sim. Isso. Então, eu trouxe um recorte aqui para vocês, mas depois os professores podem olhar com mais calma, que eles também já estão disponibilizados lá no link. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos a primeira coluna ali, aliás, a segunda. Primeiro eu tenho o ano, a série, e depois eu tenho a habilidade que vai ser trabalhada dentro, que está sendo contemplada dentro desse material. Se você puder passar mais um, Roberto, por favor. Isso, Sim. então eu tenho lá, né? A habilidade essencial, que está em destaque para vocês, e depois eu tenho as habilidades de suporte. Passando mais um, eu tenho lá o tempo, né, de cada uma das aulas, depois eu tenho o tema da aula, ou a proposição, o objetivo da aula, olha aí, né, para apoiar vocês lá
no preenchimento do plano de aula, e depois eu tenho a quantidade de atividades que aquela determinada aula tem. Então, só esclarecendo aqui para vocês, esse material, pelo menos o volume 1, desde o fundamental até lá no ensino médio, ele tem 4 sequências de atividades e cada sequência é subdividida em 8 aulas. Então, aí, né, esse mapa, essa síntese, vai apoiar tanto os professores, né, eu preciso, olha, por exemplo, eu preciso trabalhar uma determinada habilidade. Então, com esse índice, né, com essa síntese, eu já vou conseguir localizar qual sequência, qual atividade desenvolve, né, uma determinada habilidade, e aí eu preciso pensar também, né, na questão do acompanhamento dessas aulas. Muitas vezes, né, o professor coordenador já começou a fazer, por exemplo, mas aí esse documento também se torna, né, uma ferramenta importante aí para o professor coordenador, porque aí ele já sabe, né, o que o professor de língua portuguesa vai trabalhar ali, né, e aí fazendo uma análise desse documento com o plano de aula do professor, se torna muito mais fácil ali ver o que está sendo trabalhado em cada uma das aulas. Então, os documentos, vocês percebem que eles estão sempre em consonância, né? Eles estão aí sempre de mãos dadas, né, Roberta? Sim, sim. E também Isso. até desse do aprender sempre, Luiz, também está muito em consonância com o que será apresentado no Centro de Mídias, desenvolvido, né, nas APPCs de recuperação e aprofundamento. Eu só queria complementar ali do material de arte, que esqueci de falar para vocês, o seguinte, do primeiro ano, dos anos iniciais, até a primeira série do ensino médio, o material está dividido por bimestre, ou seja, então tem uma linguagem para cada bimestre. Já a segunda e a terceira série do ensino médio, o material ele já é semestral. Então, por conta realmente dessa adaptação, dessa implementação, né, do novo ensino médio, até o primeiro ano, então ele já contempla ali o currículo vigente. A partir da segunda série e da terceira série do ensino médio, o material ele já passa a ser semestral, ou seja, todas as habilidades estão ali elencadas por semestre, tá bom? Bem, a nossa PCNP de Educação Física, Gisele, também está preparando, né, Luiz Cláudio, material, essa síntese aí também para a Educação Física, e assim que está disponível lá para vocês, através do link, todo esse material, a gente espera, de alguma maneira, poder auxiliar o trabalho de vocês aí na escola, todo esse planejamento, né, Luiz? Isso mesmo, Roberta. Então, agora nós estamos aqui caminhando para o final da nossa TPC, né? É sempre uma satisfação poder contribuir com vocês nesses momentos aqui formativos que nós temos aqui na nossa, né, semanalmente. É sempre um prazer. Todos os documentos, então, foram disponibilizados, estão lá no link da pauta que foi encaminhada aos professores coordenadores. Então, é só clicar lá, já redireciona vocês ao Drive, e está tudo lá disponível, né, para que vocês, para apoiar o trabalho que vocês já executam muito bem na escola. Então, da minha parte aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês, né, e desejar aí um bom retorno, que esse ano seja mais leve para todos, que vocês se sintam apoiados, né, porque nós aqui da equipe de linguagem sempre pensamos assim, não só a equipe de linguagem, mas como todo o núcleo pedagógico, né, da forma como nós podemos aí apoiar vocês de uma maneira, né, que o trabalho saia aí da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Bem, meu muito obrigada, obrigada pela presença de vocês, pelas considerações, participações no chat. O link também a gente vai deixar aqui disponível no chat para vocês, tá bom? E que possamos aí ao longo desse ano estarmos mais próximos e sempre um apoiando o outro. Muito obrigada, Luiz Cláudio, pela parceria, né? Obrigada a Eu toda que a equipe, agradeço, Roberta. imagina, toda a equipe de linguagens que tem trabalhado para que a gente possa estar aqui praticamente quinzenalmente com vocês nas ATPCs. O meu muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau, até a próxima.